Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 32 apresenta um dos momentos mais emocionantes e espiritualmente profundos na vida de Jacó, o encontro com Deus e a luta que transformaria sua identidade. Após deixar a casa de Labão e seguir em direção à terra de Canaã, Jacó enfrenta o desafio de se reencontrar com seu irmão Esaú, com quem havia deixado uma profunda inimizade por causa do roubo da bênção da primogenitura. Esse capítulo revela o medo de Jacó, seu encontro sobrenatural com um ser divino e a mudança que isso traz em sua vida. A narrativa começa com Jacó a caminho de Canaã. Sabendo que eventualmente teria que se reencontrar com Esaú, Jacó está angustiado e preocupado com o que seu irmão poderia fazer, já que a última vez que o viu, Esaú havia prometido matá-lo. No entanto, antes de enfrentar esse medo, o texto nos diz que encontraram-no anjos de Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 1. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao medo e incerteza, Deus envia seus mensageiros para garantir a Jacó que ele não estava sozinho. Esse encontro com os anjos é um sinal de que Deus estava presente em sua jornada e o protegeria, assim como havia prometido. Ao ver os anjos, Jacó declara: "Este é o exército de Deus", e chama aquele lugar de Manaim, que significa 2 exércitos ou 2 acampamentos. O nome reflete tanto o acampamento de Jacó quanto o exército celestial que o acompanhava. Esse é um lembrete poderoso de que, embora as circunstâncias pareçam assustadoras, há uma realidade espiritual além do que podemos ver, e Deus está sempre operando em favor de seus filhos. Mesmo com essa confirmação divina, Jacó continua com medo de se encontrar com Esaú. Ele decide tomar precauções e envia mensageiros à frente para encontrar Esaú e informá-lo de sua chegada. Esses mensageiros deveriam dizer que Jacó estava voltando com grande riqueza e rebanhos e que buscava achar graça aos olhos de seu irmão. Gênesis capítulo 32, versículo 5. Jacó queria deixar claro que ele não estava voltando para competir ou reivindicar algo, mas estava procurando reconciliação. Os mensageiros retornam com notícias que aumentam a ansiedade de Jacó. Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Esse número de homens sugeria que Esaú estava se preparando para um confronto, e o medo de Jacó aumenta. Ele imediatamente divide seu grupo em 2 acampamentos, pensando que se Esaú atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Gênesis capítulo 32, versículos 6 a 8. Essa estratégia revela o lado calculista de Jacó, mas também sua crescente tensão interna. Neste momento, Jacó faz algo que demonstra sua dependência de Deus. Ele ora. Sua oração é um modelo de humildade e dependência, reconhecendo tanto suas limitações quanto a fidelidade de Deus. Ele diz: "Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora voltei em 2 bandos. Gênesis capítulo 32, versículos 9 e 10. Jacó reconhece que tudo o que ele conquistou foi pela graça de Deus e clama por proteção, pedindo que Deus o livre da mão de Esaú. Após orar, Jacó decide enviar um presente a Esaú na tentativa de apaziguá-lo. Ele prepara um presente generoso, composto de 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Gênesis capítulo 32, versículos 13 a 15. Esse presente era uma oferta de paz, na esperança de que Esaú fosse aplacado por esse ato de generosidade. Jacó envia esses presentes em grupos separados, instruindo seus servos a dizerem que são presentes para Esaú de seu irmão Jacó, e que Jacó estava logo atrás. A estratégia de Jacó era preparar Esaú aos poucos, com o objetivo de diminuir sua ira e despertar misericórdia. Depois de enviar os presentes, Jacó ainda está inquieto. Ele atravessa o ribeiro de Jaboque com suas esposas, filhos e tudo o que possuía, mas decide ficar sozinho naquela noite. É nesse momento, em meio ao isolamento e à angústia, que acontece um dos episódios mais misteriosos e espiritualmente significativos da vida de Jacó: a luta com um homem, que é identificado como uma manifestação divina. O texto nos diz que Jacó ficou só e lutou com ele um homem,
até que a alva subiu. Gênesis capítulo 32, versículo 24. A identidade desse homem não é revelada imediatamente, mas ao longo da narrativa fica claro que ele representa o próprio Deus. A luta é intensa e dura a noite inteira. Quando o homem percebe que não pode prevalecer contra Jacó, ele toca a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a, mas mesmo assim Jacó não desiste. Jacó, ferido, se agarra ao homem e declara: "Não te deixarei ir se me não abençoares." Gênesis capítulo 32, versículo 26. Esse é um momento decisivo. Jacó, que passou sua vida tentando garantir bênçãos por meio de enganos e astúcia, agora luta diretamente com Deus e busca uma bênção que ele só pode obter por meio de sua dependência total. O homem pergunta o nome de Jacó e declara: "Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Gênesis capítulo 32, versículo 28. Esse novo nome, Israel, significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. A mudança de nome simboliza uma transformação profunda na vida de Jacó. Ele não é mais o enganador, mas agora é alguém que enfrentou a Deus e foi transformado por essa experiência. Sua nova identidade está relacionada à sua nova relação com Deus, marcada pela luta, mas também pela bênção. Jacó pergunta o nome do homem, mas ele não revela, dizendo apenas que Jacó foi abençoado. Jacó, então, chama aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus, pois ele reconhece que viu Deus face a face e ainda assim sua vida foi preservada. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Esse encontro marca uma transformação profunda na vida de Jacó, tanto espiritual quanto física, já que ele sai mancando por causa do golpe que recebeu. A luta de Jacó com Deus em Peniel é um dos momentos mais significativos da narrativa bíblica. Ela simboliza a luta espiritual que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Jacó estava em um momento de crise, prestes a enfrentar o irmão que havia enganado, mas antes disso ele teve que enfrentar seu maior conflito, o encontro consigo mesmo e com Deus. Ele sai dessa experiência transformado, não apenas com um novo nome, mas com uma nova perspectiva sobre sua vida e sua dependência de Deus. Esse capítulo nos ensina várias lições profundas. Primeiro, vemos que, mesmo em meio ao medo e à incerteza, Deus está presente, enviando sua proteção e orientação. Mesmo quando nos sentimos sozinhos e angustiados, Deus nos encontra em nossos momentos de maior vulnerabilidade. A luta de Jacó nos ensina que a verdadeira bênção vem não por meio de engano ou manipulação, mas através de um relacionamento direto com Deus, onde somos chamados a depender completamente dele. Por fim, o novo nome de Jacó, Israel, nos lembra que a identidade que Deus nos dá é mais importante do que qualquer outra coisa. Deus transforma nossas fraquezas, falhas e lutas em algo novo, nos tornando pessoas que refletem sua graça e propósito. A luta de Jacó com Deus é um símbolo de nossas próprias lutas espirituais. Mas assim como Jacó, podemos prevalecer e sair transformados por meio da graça divina. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.